Olá, inscritos, tudo bom? Eu sou a Nidi e esse é o Enfermagem Clássica. Pessoal, na videoaula de hoje nós iremos estudar sobre a administração de medicamento segura. Mas antes disso, produção, roda a vinheta, tchê! Meus amores e minhas amoras, me segue lá no Instagram, alexandra.ane.g, pra gente ficar mais pertinho, tá? E me ajude a chegar em 9.200 inscritos. 9.200 inscritos. Ah, e presta atenção, eu criei um grupo de estudos no WhatsApp, tá? Se você quer participar, é só clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição do vídeo, tá? Então agora vamos pro que interessa. Paciente do sexo masculino, 56 anos, procurou o hospital de sua cidade, queixando-se de dor de moderada intensidade em flanco esquerdo e constipação havia 5 dias. Apresentava pressão arterial de 20 por 12 milímetros de mercúrio. Veja bem, ele é hipertenso. Porém, ele não faz adesão ao tratamento médico. Sem outras alterações de exame físico, para o quadro de constipação foi prescrito, olha só, Clister glicerinado 500 ml a 12%. O médico não disse qual era a via de administração. E, erroneamente, o profissional que executou a prescrição médica administrou por via venosa, Cometeu um erro gravíssimo. Agora, eu te pergunto, você considera esse erro como sendo uma imperícia ou uma imprudência? Porque se o profissional que executou a prescrição médica conhecesse o medicamento, ele não ia administrar por via venosa. Ele não conhece o medicamento e, consequentemente, ele não soube explicar para o paciente qual é a finalidade do medicamento. Porque você chega, se apresenta, explica o procedimento, para que serve tal medicamento, porque o paciente não é obrigado a tomar uma medicação sem saber a finalidade. Nós temos aqui uma imparcialidade, um erro de comunicação e principalmente a falta de conhecimento. Então, pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários a sua resposta. Imperícia ou imprudência? Quero ver todo mundo interagindo, dando like. É isso aí. E não deixe de participar do nosso grupo do WhatsApp. Agora presta atenção. Você é o enfermeiro responsável pela sua equipe. Você é o líder. Um profissional da sua equipe realizou um clister por via venosa. Ele fez uma administração de medicamento por via errada. Qual seria a tua postura frente ao ocorrido? Lembrando que você é o líder. Então, o que você faria frente ao ocorrido? Olha só, 2 horas após a aplicação, o erro foi detectado e o Centro de Controle de Intoxicações de Campinas foi acionado para a discussão do caso. É claro que não ficou só na discussão, Os responsáveis foram identificados e teve ali uma advertência e uma possível penalidade. Porque envolve ali não só um erro, mas risco iminente de vida para o paciente, dependendo da dose que foi administrada. 2 horas após a infusão, o paciente foi internado. Aparentemente ele estava bem, mas foi necessário submetê-lo a uma série de exames. Presta atenção, 5 horas e meia após a infusão, do clister por via venosa, que o correto seria por via retal. Disso a gente já sabe. Nossa, Anne, por via retal. Sim, o nosso paciente estava constipado. O intestino dele estava constipado. O correto seria um clister glicerinado para lavar o intestino e o paciente poder defecar. E não, o profissional foi lá e injetou o clister na veia do paciente. Mas presta atenção, com base nos exames laboratoriais do paciente, 5 horas e meia após a infusão do clister na veia,
O paciente apresentou hematúria microscópica leve e elevação de creatinoquinase. O valor regular da creatinoquinase é entre 26 a 189. E o paciente apresentou aí uma elevação de creatinoquinase, 401 unidades por litro. Ele apresentou também níveis elevados de ureia, né? O valor regular aí é de 15 a 40. E o paciente apresentou uma ureia de 66 miligramas por decilitro. Apresentou também elevação de creatinina, o valor regular entre 0,7 a 1,4, e o paciente apresentou creatinina de 2,4 miligramas por decilitro. E os testes de função hepática, AST, que significa aspartato transaminase. Temos também o ALT, que significa alanina aminotransferase, e o RNI, né? Esse RNI significa razão normalizada internacional, né? Tem a ver com o tempo de protrombina e vai avaliar o nível de coagulação extrínseca. Pessoal, esses aqui são exames de lesão e função hepática. E aqui no caso do nosso paciente, né, esses exames estão dentro dos valores regulares. Já a bilirrubina total, ela está elevada. O valor regular da bilirrubina é até 1,2 e o paciente apresentou bilirrubina de 1,8 miligramas por decilitro. Já os valores de bilirrubina indireta, o valor regular é de 0,1 a 0,8. E o paciente apresentou bilirrubina indireta de 1,7 miligramas por decilitro. Dando sequência aos exames do paciente, olha só, na evolução do eritrograma, mostrou discreta redução dos níveis de hemoglobina. O paciente apresentou uma hemoglobina de 14,6 gramas por decilitro, e isso em 2 horas, tá bom? Tempo de 2 horas, para 13,8 gramas por decilitro. Isso em 5 horas e meia. Ou seja, com até 2 horas, o paciente estava com uma hemoglobina de 14,6. Após 5 horas e meia, a hemoglobina dele caiu e foi para 13,8. Teve uma redução na hemoglobina. Pessoal, isso aqui não é decoreba. Você não tem que decorar os níveis de cada exame, não. Você tem que ter a noção qual é o valor de referência e qual é o valor que o paciente está apresentando. Você tem que avaliar, analisar, beleza? Se aumentou ou diminuiu. Presta atenção. O paciente também apresentou leucocitose de 18.200 células sem desvio. Isso num tempo de 5 horas e 30 minutos. Ele foi transferido ao hospital de referência num tempo aí de 17 horas e 20 minutos. A saturação periférica de oxigênio dele estava a 93% em ar ambiente. Ele apresentou aí uma bilirrubina dentro do valor regular, 0,75 miligramas por decilitro. Isso, né, depois aí de 17 horas do ocorrido. Hemoglobina aí de 14 gramas por decilitro, aí já deu uma aumentada, né? Tinha caído para 13, aumentou de novo para 14 gramas. E o nível de creatinoquinase se elevou um pouco mais, 625 unidades por litro. Olha, durante toda a internação do paciente, ele permaneceu assintomático. Isso para sorte do profissional que cometeu o erro, né? Pois é, todo cuidado é pouco. A vida do paciente está em jogo e o paciente permaneceu internado. Clinicamente, ele estava bem. E alguns parâmetros laboratoriais foram melhorando, outros foram se normalizando. E isso já em 4 dias de internação. Pessoal, veja bem, o nosso paciente, ele recebeu 0,65 gramas por quilo de glicerol endovenoso. Nós sabemos que o glicerol, né, o clíster glicerinado é por via retal, lavagem intestinal. O paciente estava constipado, ele chegou lá constipado. O médico prescreveu 500 ml de glicerol, porém não falou a via de administração. E de forma errada, ele foi administrado por via endovenosa. Olha só, doses de glicerol acima de 1 grama por quilo é bem mais grave. É bem mais grave. O mínimo que o nosso paciente teve foi uma alteração de exame. Nós tivemos ali uma creatinoquinase aumentada, queda na dosagem de hemoglobina, apresentou ali uma hematúria discreta, né, sangue na urina, apresentou também sinais indiretos de hemólise, diminuição do nível de hemácias, quebra de hemácias. E isso se torna preocupante porque envolve os efeitos tóxicos que o glicerol possa causar na corrente sanguínea do paciente. Olha só, doses acima de 1 grama por quilo podem ser letais. E o nosso paciente recebeu uma dose de 0,65 gramas de glicerol endovenoso
venosa. Jamais, em hipótese alguma, aplique glicerol por via venosa. Jamais. Glicerol é por via retal. É por via retal. Se esse profissional tivesse aumentado um pouquinho a dose, nosso paciente tinha dado uma parada cardíaca e teria de ser entubado, com risco iminente de vida. A qualquer momento poderia ser levado a óbito. Então, uma medicaçãozinha que você fala, essa daqui eu sei administrar, essa daqui tanto faz, pode tirar a vida do paciente. Todo cuidado é pouco, pessoal, é muito pouco. Se você não sabe de medicação, você não estará apto para executar a prescrição médica. Isso é evidente. Olha só, e continuando aqui, um dia após a alta do nosso paciente, os únicos resultados ainda elevados eram de creatinoquinase, que ainda se mantinha elevada, 540 unidades por litro, e creatinina, 1,68 mg por decilitro. Já a ureia estava normal. E essa alteração, poderia estar relacionada a possíveis nefropatias derivadas aí da hipertensão arterial crônica do nosso paciente. E como uma solução, para o nosso estudo de caso, para se evitar iatrogenias por erro de via de administração, nós temos aí os 12 certos. Sim, os 12 certos para a administração de medicamentos segura. É isso aí. E agora vamos falar sobre cada um deles. Como estratégia para o preparo e a administração de medicamentos segura, nós temos aqui os 12 certos. Mas antes de executar os 12 certos, é necessária a realização de alguns passos. Você vai receber a prescrição médica, fazer a leitura atenciosa da prescrição, entender qual é a medicação prescrita, entender o que está escrito. Se houver dúvida, primeiro esclareça. E essa, pessoal, é uma das maiores dificuldades, pois letra de médico é difícil mesmo, Chega a dar medo. A gente tem que lavar as mãos, fazer a asepsia correta das mãos, preparar a medicação de acordo com a via de administração e, se caso não vier falando qual é a via de administração, a gente tem que perguntar ao médico ou até mesmo o enfermeiro, o enfermeiro plantonista. Beleza, pessoal? E com isso nós temos que preparar o material. A gente precisa de bandeja ou carrinho de medicação, seringa, agulha, algodão, ABD, álcool a 70% e entre outros. Nós temos que identificar as medicações com etiquetas e na identificação deve conter o nome do paciente, o quarto onde o paciente está inserido, o leito dele, o nome do medicamento, a dosagem correta, a via e a hora de administração e a assinatura do profissional. Em algumas instituições já devem vir essa etiqueta pronta de farmácia. Depois de seguir todos esses passos, aí sim nós vamos realizar os 12 certos, ok, pessoal? Entre os 12 certos, o primeiro deles é paciente certo. Pessoal, existem muitos nomes que são comuns, Existem várias Marias, vários João. O profissional deve ter uma certa atenção para reconhecimento do paciente certo, no leito certo, com o nome certo. Tem que verificar o nome todo, não só o primeiro nome. O segundo item é prescrição certa. É necessário termos cautela na leitura da prescrição, pois o médico também pode errar na hora de prescrever. Ele passa de leito e acaba prescrevendo um medicamento errado para o paciente errado. Isso pode acontecer, Erro médico. Então tem que ter essa associação entre médico e profissionais da enfermagem. Ambos devem estar atentos. O terceiro item correto é medicamento certo. Eis a questão. Essa é uma etapa que exige total atenção. Assim que você retirar o medicamento do armário, leia o rótulo 3 vezes. É isso mesmo, leia o rótulo 3 vezes. Evite conversas, evite distrações desnecessárias. Ok? Se o medicamento for um comprimido, sempre mantenha no blister da cartela. Ou coloque num copo, nunca deixe jogado. Se o medicamento for um líquido, coloque no copo. Nunca utilize diretamente frascos de gotejamento no paciente, pois você pode errar a quantidade de gotas. E é necessário também evitar de molhar o rótulo do frasco.
Se o medicamento for injetável, você tem que utilizar a técnica asséptica, seguir de forma correta a técnica de Seldinger para a administração de medicamento por via parenteral. Todo cuidado é pouco no preparo e na administração. O quarto certo é dose certa. Esse item nada mais é do que preparar e administrar a dose ou quantidade certa. Você tem que notar se a dose ela corresponde com o paciente e com a via de administração. Pode ocorrer do médico prescrever uma medicação intramuscular com mais de 5 ml, né? Você deve perceber também se a musculatura do paciente está dentro dos padrões de normalidade. E não se esqueça que mais de 5 ml é necessário realizar a administração em 2 seringas. Você tem que balancear essa dose. Você pode aplicar tanto no músculo dorsoglúteo direito como no esquerdo. Você tem que balancear isso daí, tá? Dividir essas 5 ml em 2 doses. Parceiro, não é brincadeira não, viu? Não é não. É difícil, é difícil. O quinto certo é via certa. É exatamente nesse certo que as pessoas erram. A maioria dos erros acontecem nessa etapa. Infelizmente, ocorre administrações incorretas. Existem casos em que o paciente foi a óbito por receber uma administração na via incorreta. Por exemplo, uma medicação que foi prescrita por via oral, para pacientes inconscientes ou que estejam apresentando episódios de vômito. Isso não é correto. Se o paciente está apresentando do êmese, ele não vai conseguir, deglutir um medicamento por via oral. A gente vai ter que fazer por via endovenosa, tá? A gente vai ter que fazer por via parenteral, porque ele não vai deglutir, meu amigo. Se o paciente está inconsciente, é claro que ele não vai conseguir deglutir uma medicação, Você concorda comigo? Obrigado por concordar. Uma dica importante é sempre olhar no rótulo do frasco, ampola ou frasco-ampola. Todos vão indicar qual a via certa para a administração, tá? Como exemplo aí a Bezentacil, que é administrada somente por via intramuscular. Já a aminofilina somente por via endovenosa. É importante a gente conhecer sobre medicação. Se você não conhece sobre medicação, meu filho, vai estudar. Essa é a única solução. Erros são reparáveis. Porém, quando se trata de medicação, o aumento da dose ou a administração incorreta na via errada podem levar o paciente a óbito. Isso é fato. Isso é de lei. O paciente pode ir a óbito caso você aumente a dose da medicação para além do que foi prescrito ou você administre em lugar errado. O paciente pode morrer por causa disso. E o que está em jogo não é a sua vida do paciente, é o seu respaldo profissional também, Então, os seus erros responderão por você. Todo cuidado é pouco, pessoal. Eu falo isso para você, eu falo isso para mim, eu falo isso para qualquer profissional da saúde. Todo cuidado é pouco. É só Deus lá no céu, nos nossos corações e abençoando, aperfeiçoando as obras das nossas mãos. Deus abençoa, mas Ele também te deu a capacidade de raciocínio para você ter atenção no que se faz, no que está sendo feito. Lembra comigo que a proposta desse vídeo é conscientização, estudo de caso e conscientização? Belezou então, belezou. A apresentação certa do medicamento certo. A apresentação do medicamento certo. Isso envolve o tipo da apresentação pela qual eu tenho disponível na minha enfermaria, tá? Mas é claro que eu vou seguir com a prescrição médica. Por exemplo, uma criança ou um idoso que está apresentando disfagia. Se eu posso escolher entre comprimido e líquido, é claro que eu não vou dar um comprimido para o paciente. Se ele está com disfagia, eu vou dar o líquido, que é mais fácil, Porque ele está apresentando disfagia. Quando eu me refiro à apresentação, eu me refiro a cápsula, suspensão, xarope, entre outras, tá? E eu devo pensar, será que tem como administrar a forma certa, a apresentação certa na via disponível, Na via que o paciente apresenta mais facilidade para receber esse medicamento?
medicamento? Eu tenho que pensar isso. O sétimo certo é validade certa. Eu tenho que olhar a validade da minha medicação. Isso é uma coisa que poucos observam. Então, eu tenho que avaliar a validade do medicamento no momento da leitura do rótulo. Em algumas instituições, quem faz essa checagem é o profissional farmacêutico, mas em outras instituições, quem vai fazer essa checagem é a equipe de enfermagem. O oitavo certo é horário certo. É necessário administrar no horário certo para assegurar os níveis séricos do tratamento. Pois se eu der no horário errado, eu vou estar contribuindo de forma negativa para o cumprimento do tratamento, diminuindo a ação do medicamento, diminuindo o pico de ação do medicamento, principalmente quando a gente se refere a antibióticos. Presta atenção. O nono certo é ação certa, ou seja, qual é a ação que eu espero desse medicamento? Será que ele está agindo como esperado? Por exemplo, foi administrado um antitérmico em um paciente e o tempo de ação foi de 1 hora. Porém, após 1 hora, não se apresentou melhora do quadro, Continuou ali com a hipertermia. Então, eu tenho que verificar a ação do medicamento. Isso faz parte do processo. É essencial essa verificação, essa análise. O efeito certo é a resposta certa que está relacionada, que está vinculada ao resultado desejado, Qual é a eficácia da ação desse medicamento? O paciente apresentou algum efeito colateral ou não? O paciente permanece assintomático e está progredindo com uma boa evolução do quadro. O 11º certo é o registro certo. Tenho que me responsabilizar sobre a medicação que eu administrei. Eu tenho também que descrever no prontuário do paciente se o medicamento foi ou não administrado. Tudo isso eu tenho que relatar. E o 12º certo é o direito de recusa do paciente. Ele tem o direito de escolher se recebe ou não tal medicação. Na carta do direito dos usuários do serviço de saúde, nós temos ali respaldado o direito de recusa do paciente aos tratamentos clínicos. O paciente vai assumir essa responsabilidade. Se maior de idade, ele responde por si. Caso contrário, o responsável é quem vai decidir. Presta atenção, pessoal. A ordem pela qual foi elaborado os 12 certos, eu não acho que esteja justa, porque o direito de recusa está lá no final. Depois que a gente já administrou a dose certa, a via certa, a validade certa, o efeito certo, é aí que o paciente vai recusar? Não. Então, o 12º item deveria vir antes do 4º item. O paciente tem o direito de recusar a partir do momento que eu já encontrei o medicamento certo, eu já expliquei a finalidade do medicamento para o paciente, aí sim, ele tem o direito de recusa. Mas lá no final, tá meio a desejar, Vocês concordam comigo que a ordem não está correta? Não foi eu que fiz. Eu estou apenas conscientizando, discutindo com vocês. Porém, a ordem dos fatores não vai alterar a eficácia da implementação dos 12 certos, da administração de medicamentos segura. Essa foi a videoaula de hoje. Toda semana a gente tem vídeos novos, atualizados sobre a enfermagem, sobre a área da saúde. Eu sou enfermeira, então ajude o canal a crescer para que esse conhecimento, essa informação possa alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe e te dê a paz. E obrigado pela sua atenção.